Você já teve uma visão muito clara de algum projeto ou de um sonho que você tinha? Você sabia exatamente o que você precisava fazer, mas mesmo assim você não fez. Ou você até começou, deu os primeiros passos, chegou muito perto. De repente surgiu um problema, uma mudança, uma urgência e a sua lista de prioridades acabou mudando e você parou aquilo que você estava fazendo. Se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba de uma coisa antes, que isso não é fraqueza, isso não é preguiça, isso não é falta de disciplina, falta de força de vontade. Em alguns vídeos passados eu falei sobre o nosso cérebro sabotar o que a gente quer muito realizar e eu trouxe um conceito de familiaridade, tá? Que é o nosso cérebro, ele faz aquilo que ele já conhece porque ele se sente seguro. Quando uma coisa nova surge, a gente acredita que é algo perigoso, tá? E isso tocou em algumas pessoas, inclusive eu recebi um comentário que a explicação que eu fiz ajudou uma pessoa a entender melhor sobre isso. E esse comentário ficou na minha cabeça, né? Eu percebi que eu precisava trazer um pouco mais profundo esse tema, porque a familiaridade é uma camada e existe uma coisa ainda, né? Raízes de verdade nisso, e é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Bom, a gente costuma falar de autossabotagem como se fosse um defeito nosso, né? Eu vejo isso pelo meu lado, como se algumas pessoas elas nascessem com um botão instalado de autodestruição, de fracasso, e a pessoa fica apertando esse botãozinho, sabe? Mas não é bem assim que funciona. A autossabotagem, ela é uma resposta que a gente aprende, tá? Então ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. Então começa lá quando a gente já é criança, a gente vai vendo através de exemplos ou frases que a gente acaba escutando. Às vezes a gente não precisa ouvir, a gente precisa só perceber e ver os movimentos que as pessoas fazem, tá? Coisas que foram ensinando pra gente e que a gente assimilou que crescer era perigoso, que aparecer era um risco e que isso, né, podia causar algum tipo de dor, podia te causar vergonha. Ou que se você demonstrasse que você estava feliz, alguém ia tirar isso de você ou alguma coisa ruim ia acontecer, tá? Então, e o pior é que quando acontece isso na nossa infância, pensa comigo, a gente é pequeno, a gente não tem o psicológico formado para lidar com isso. A gente não sabe elaborar essas questões dentro de nós, porque nós somos crianças, a gente vai repetir o que as pessoas ensinou pra gente, independente se aquilo for bom ou se aquilo for ruim, tá? Então, a gente simplesmente absorve e vai fazendo, tá? E existe uma camada mais profunda do que o nosso comportamento, que é a crença que sustenta esse comportamento, tá? Então, crenças como eu não mereço isso, se eu crescer, as pessoas que eu amo vão se afastar de mim. Quem sou eu para ter uma vida desse jeito? Sucesso não é para todos, tá? Então são tipos de crenças que a gente vai ouvindo, né? Ou eu já ouvi bastante assim, ai, rico é snob, rico é arrogante. Então já ouvi muito sobre isso. Eu venho de uma família de classe baixa, né? Classe
baixa, média, sei lá, pode dizer. Meus pais sempre deram boas condições para nós e nunca faltou nada pra gente, óbvio. Mas também eu não tinha tudo que eu queria. Não tinha regalia, né? No sentido de da gente ser considerado rico, de dinheiro sobrando na conta. E isso acaba, nesse meio a gente acaba ouvindo muita coisa sobre isso, né? E a gente vai absorvendo. E talvez essas frases, né, essa forma de pensar e de acreditar, elas nunca foram faladas assim diretamente para você, tá? Então, realmente foi quando você escutou alguém falando alguma coisa, algum ponto ali de uma situação que às vezes era enorme, só que você só ouviu aquilo e aquilo internalizou dentro de você, tá? Então você foi vivendo, foi sentindo isso foi entrando na tua cabeça, tá? Como verdade. E o que acontece? Toda vez que a gente se aproxima de uma coisa, uma nova oportunidade, uma mudança, ou um crescimento real, ou de um relacionamento, tá? O que o nosso cérebro fala? Opa, aqui tem alguma coisa diferente do que eu já conheço. Isso aqui não é familiar para mim. Isso é perigoso. Você precisa voltar lá, porque é para cá, esse caminho aqui eu não conheço. Entende? E você faz o quê? Você volta, você faz isso sem perceber, porque invisivelmente o seu cérebro te manda para aquele lugar que você já conhece. E então, deixa eu te dar um exemplo concreto aqui, tá? Imagine uma mulher que sempre quis abrir a sua própria empresa, tá? Então, ela estuda, ela se prepara, ela monta um plano, tá tudo certo. Aí na semana em que ela tinha que lançar, aparece um problema no computador, ou ela briga com alguém da família, o cachorro dela fica doente, o carro dela quebra. E aí ela começa a duvidar poxa, não é pra mim. Ai, não é pra mim. Parece azar, tá? Eu já ouvi muito a minha mãe falando sobre isso. Nossa, que azar fulano teve, que azar aconteceu comigo. A gente olha como azar, mas o lado de dentro é o nosso querido cérebro só fazendo o papel dele, tá? Querendo se proteger, manter você naquele lugar seguro, tá? E isso não é um boicote consciente, é uma proteção que a gente faz automaticamente. O problema é que essa proteção, ela vai fazer o quê? Impedir a gente de realizar as coisas que a gente deseja, tá? Então, muitas pessoas tentam resolver isso com mais força de vontade. E eu fui uma dessas candidatas, tá? Então eu falava, não, mas agora vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Agora eu vou ser pessoa mais disciplinada, agora eu vou pôr uma meta mais arriscada, uma meta mais ousada. E eu entendo esse impulso, né? A gente tá até querendo abrir uma porta com o pé. Só que a porta a gente só abre com a chave e a maçaneta, né? Então, essa força de vontade, ela vai trabalhar ali num nível do seu comportamento ali que você precisa fazer, mas a autossabotagem, ela tá num lugar invisível, tá? Ela mora lá dentro, num lugarzinho invisível dentro da gente. E ela acaba trabalhando, mesmo a gente querendo fazer isso, tá? É por isso que essas estratégias que a gente cria
de metas e tal coisa, sem o autoconhecimento, ela às vezes não vai resolver, tá? Pode ser que não resolva, tudo depende, cada pessoa é de um jeito, né? Mas o que resolve mesmo seria a gente ir na raiz, identificar a crença que a gente está sustentando para esse comportamento continuar, tentar lembrar de onde veio, questionar se ela faz sentido ou não. Porque assim, ó, não adianta você querer ir lá, porque eu ouvi meu pai e minha mãe falando isso. E aí, então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Não, não é isso, gente. Eu ouvi isso. Tá bom, isso faz sentido ou não? O que eu vou fazer com isso aqui? Tá? Porque aqui não entra a gente colocar a culpa em ninguém. A gente não tá pondo culpa nem na gente. A gente tá entendendo que isso é um processo que acaba sendo construído sem querer. Tá? Então agora não é hora de pôr culpa em ninguém. Agora é hora da gente olhar e ver se faz sentido agora e mudar. Tá? Pegar o que faz bem e o que não faz bem a gente vai alterar, tá? E vamos criar uma nova referência, tá? Só que isso não acontece da noite pro dia, a gente tem que ter paciência e ir observando de pouco a pouco, dia após dia. E isso não quer dizer que você foi fraca até agora, tá? Pelo contrário, o que aconteceu é que o seu sistema nervoso, o seu cérebro, ele aprendeu a se proteger desse jeito e hoje a gente entende que não vai servir mais, tá? Então, agora o nosso trabalho é ensinar realmente algo novo para ele, com paciência, com autoconhecimento e com ferramentas certas, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você me conte aí nos comentários quais as crenças que você já sentiu que te paralisou, o que você já ouviu. Sabia que falar e escrever ajuda muito a gente no processo de autoconhecimento e de mudar a nossa forma de pensar? Você materializa, você tira para fora, tá? Então, nomear já é o primeiro passo, você já está reconhecendo ali. E se você quer aprofundar ainda mais, eu te convido para a jornada de autoconhecimento. Eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá eu trabalho temas profundos de autoconhecimento, sobre o sentido da nossa vida e o que fazer com tanta informação que a gente recebe hoje em dia, tá? Eu te espero lá e eu espero o teu comentário aqui.